Uma outra parte desconhecida do público sobre coroa e pinhão é justamente o high pinion. Existem muitos mitos que o diferencial dianteiro tem que ser high pinion, o traseiro tem que ser low pinion, ou seja, o dianteiro pinhão alto e o traseiro pinhão baixo. Não, isso não é verídico porque a diferença do low pinion para o high pinion é somente o ângulo ou a diferença de ataque do dente da coroa com o pinhão. O que melhora isso? Na prática, somente o ângulo do cardan. Não existe uma diferença grande em resistência. O low pinion para o high pinion pode ser utilizado na frente e atrás, que não muda muita coisa, somente o ângulo de cardan. Falando em números, o que mudaria de um diferencial low pinion para um high pinion no diferencial dianteiro? Em torno de 10 a 15% o ganho de resistência com um high pinion, ou seja, com o pinhão alto. Isso é um pouco matemático e físico e muito fácil de nós explicar. Esse sentido de carga com esse ângulo ou nesse sentido de carga com esse ângulo aqui. O que nós temos no high pinion em relação ao low pinion? Componentes de carga no dente. Esse dente ele tem um ângulo, que é o ângulo de ataque ou o ângulo de área de contato entre a coroa e o pinhão. Como nós estamos olhando aqui, nós temos uma carga de tração versus uma carga de compressão no dente. Quando nós temos o low pinion no eixo dianteiro, nós temos uma carga de compressão, então ele tende a romper nesse sentido o dente. Quando ele é high pinion, tu tem uma carga de tração. Então muda essas componentes de carga e acaba diferenciando o resultado de resistência. Mas na prática essa diferença é muito pequena, em torno de 15%, 10%. Então vamos ao exemplo do típico diferencial dianteiro da Chrysler americano ou da Dodge Ram, um diferencial Excel American Manufacturing. É uma coroa 9.2, um dianteiro Dodge Ram, um high pinion. É uma coroa pequena, com um pequeno valor de resistência, em torno de 5.000 libra-pé, onde um diferencial dianteiro DS76 low pinion chega aos seus 7.000 a 7.500, dependendo da relação de resistência. É muito maior a resistência de um 70 low pinion na frente do que um 60 high pinion ou diferencial dianteiro de Dodge Ram. A única vantagem do high pinion é realmente o ângulo de cardan. O low pinion é utilizado hoje em todos os veículos praticamente. Veículos modernos com suspensão IFS, suspensão com bandeja, a gente utiliza low pinion, pinhão baixo. O Troller 2021 ainda é diferencial com pinhão baixo. Então é outro mito que nós temos, que diferencial dianteiro low pinion vibra ou pior ainda, faz ruído. Isso não existe. Na prática se utiliza diferencial dianteiro low pinion, hoje em dia se utiliza normalmente, e se trabalha muito bem, sem ruído ou sem vibração e ainda com maior espaço para o cárter e para todos os componentes da suspensão dianteira. E por que tem tanto sucesso o high pinion nos Estados Unidos? Primeiro, exclusividade de marca, ou seja, é um item que as companhias automotivas têm, produzem e vendem, e assim é difícil de ter outras companhias ou concorrentes que tenham o mesmo produto, que é o caso da Dodge Ram, tem um diferencial AAM e é exclusiva sua high pinion, Porém, para nossa realidade do Brasil, isso se torna inviável o high pinion, E até porque o ganho é irrelevante, Não existe um ganho de resistência que se justifique tamanho custo e pouca quantidade no mercado. Então é um mito, da high pinion, que é melhor, que é superior. Não, é a mesma coisa, Um diferencial dianteiro ele pode ser utilizado num eixo dianteiro ou traseiro, low pinion ou inclusive high pinion diferencial traseiro. Então são apenas situações de mercado ou o que o mercado oferece de coroa e pinhão. Os modelos de coroa e pinhão disponíveis ou fabricantes nacionais ou sul-americanos são muito restritos. Na verdade, são apenas 3 fabricantes no mundo que fabricam as máquinas que produzem as coroa e pinhão, que são a Gleason, a Werlington e a Lindenberger, Suécia, Estados Unidos e Alemanha. Então nós temos 3 máquinas no mundo capazes de fabricar esses modelos de coroa e pinhão. Então o que muda entre fabricantes nacionais ou estrangeiros justamente é qual dessas máquinas tu vai utilizar e o quanto caro é uma máquina dessas para produzir coroa e pinhão. Qual a diferença entre uma coroa
de primeira linha norte-americana ou uma coroa de segunda linha chinesa, coreana ou brasileira. Todos os modelos de coroa e pinhão utilizam esse mesmo SAI. Então, o que faz uma coroa de primeira linha, ou uma segunda linha, ou uma terceira linha, ter tanta diferença de resistência? Bom, dois itens principais. Primeiro, planicidade ou tratamento térmico, que é o quanto ela vai deformar no tratamento térmico. Segundo, o acabamento ou a rugosidade do dente. Por que isso é importante? Bom, porque uma coroa de primeira linha e uma coroa de terceira linha, existe muita diferença de resistência. Essa planicidade, que é o primeiro item que nós comentamos, é o quanto ela vai variar ou deformar após o tratamento térmico, né? Então, todos utilizam o mesmo aço, porém com diferentes tratamentos térmicos. Isso são custos de produção. O quanto deforma nesse tratamento térmico? Uma maneira de medir a coroa e pinhão é justamente colocar o micrômetro na lateral do encosto dela e ali você, mecânico ou instalador, vai ver o quanto ela vai oscilar. É muito importante essa medição, né? Ela não pode oscilar mais que 8 centésimos. De 5 a 8 centésimos é uma medida normal de oscilação. Uma coroa ruim, uma coroa de má qualidade, vai oscilar de 1,5 até 2 décimos de milímetro nessa variação lateral. E isso é muito ruim porque a cada volta que ela dá, ela vai ter uma posição de folga máxima ou folga mínima. E isso prejudica e pode levar à quebra do dente.